Olá, pessoal, muito bem-vindos. Programa Imóveis, sou Ricardo Reis. Hoje falaremos sobre cidades do futuro, com duas pessoas sensacionais, tenho certeza que vão gostar bastante da conversa. É o José Paim de Andrade, CEO da MaxCap Incorporadora, e o Raul Loures, que é editor da Veja São Paulo, duas pessoas que já falam sobre isso há muito tempo. Os dois são professores convidados nossos do IBMEC, do MBA em Real Estate. O Paim falando sobre estratégias, que conhece muito bem, muitos anos sobre isso, e o Raul falando sobre cidades do futuro. Então, muito bem-vindos. Como é que está você, Paim? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade da gente dividir um pouquinho com vocês, um pouco da informação que a gente tem no mercado, das nossas ideias e conceitos. Legal. E Raul, você é muito bem-vindo, Raul. Ficamos muito felizes com você também aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite e, na medida do possível, até que estou bem. Assim, 100% ninguém está, só se estiver muito desinformado, mas eu estou aqui na minha bolha protegido. Legal, tá? A vida não está fácil mesmo. Falar um pouquinho antes, né, desse Covid de hoje, para depois entrar aí sim na cidade do futuro, né? Qual o impacto está sentindo, Paim, aí no mercado imobiliário, na cidade do presente com o Covid? Olha, Ricardo, agora o impacto do Covid é grande no setor imobiliário porque afeta os diferentes setores de diversas maneiras, mas, por exemplo, o setor residencial não pode atender clientes, né? Então, as vendas que têm sido feitas têm sido online. Isso é baixo, porque na medida em que o cliente não pode visitar o imóvel, não pode ir até o lugar, conversar com o corretor ao vivo, etc., é evidente que a eficiência de vendas cai, né? Setor de escritórios, o mercado está parado, evidentemente, porque esse é um setor que vai ser mais afetado no curto prazo. No médio e longo, acho que ele recupera, mas no curto vai ter um impacto grande. O setor de comercial, de lojas e shoppings, etc., está sendo duramente atingido. E o setor de hospitalidade, que é hotéis, também é outro setor que tem um impacto muito grande. Então, eu diria que o setor residencial sai mais rápido, mais depressa, mas os outros setores ainda estão sofrendo bastante, agora, né, nesse momento. Legal, obrigado, Paim. Raul, você contar um pouquinho, primeiro falar um pouquinho da tua Veja São Paulo, que toda semana tem matérias maravilhosas sobre urbanismo, né? Em São Paulo e fora de São Paulo. Quem não tem acesso, dê um jeito de conseguir o acesso. Não estou vendo o Raul tá aí? Será que o Raul caiu? Enquanto o Raul. Peraí, só um pouquinho. Enquanto o Raul não. O Raul caiu. Então, Paim, conte um pouquinho mais agora, enquanto o Raul volta, o que você está achando que vai acontecer para o futuro? Eu acho que no futuro, de novo, o setor residencial vai ser altamente beneficiado. Por quê? Porque a casa, antigamente, era um lugar eventual, cada vez mais eventual, né? Na medida em que os apartamentos pequenos, minúsculos, de 12 metros quadrados, 30, 50, estavam sendo lançados, esses apartamentos, a pessoa vai eventualmente para casa para dormir e faz do seu lazer, quer dizer, vai trabalhar o dia inteiro, depois faz o seu lazer no bar com os amigos, às vezes na área comum do próprio edifício, etc., e vai para casa para dormir. Isso mudou. Hoje, o novo morador pós-coronavírus, a casa passa a ser o centro da vida dele, de trabalho, inclusive, porque acho que boa parte do trabalho ainda vai continuar sendo uma parte substancial e crescente, vai ser feito via home office, então a casa dele tem que comportar trabalho, ele vai passar uma parte mais importante da vida dele dentro de casa, tá certo? E no fim, quando a gente vê o impacto desse corona, quer dizer, sobre os ativos financeiros, quem tinha dinheiro em bolsa ou em outros tipos de aplicação, perdeu muito dinheiro no mundo inteiro, né? E, no fim, a gente vê que o investimento na casa da gente é aquilo que vale, aquilo que sobra, aquilo que tem de mais importante. Então, o imóvel residencial vai ter um crescimento e uma valorização. O imóvel comercial, ele deve, talvez no primeiro, segundo ano, ter uma retração, porque as empresas vão diminuir em função do Covid, as empresas vão ter que diminuir, ficaram menores,
Empresas voltadas, por exemplo, à moda, etc., vão sofrer muito. Voltou. Voltei. Boa. E então vão diminuir o corpo de funcionários e vão cada vez mais trabalhar em casa. O Facebook, por exemplo, já falou que até o ano que vem vai fazer todo o trabalho em casa via home office. E eu acredito que essa é uma tendência crescente e não volta para trás. Então, os escritórios vão precisar menos espaço no primeiro momento. Num segundo, quando a coisa começar a se retomar, eu imagino que o escritório vai ser muito mais um local de encontro, com salas de reunião onde as pessoas precisam ir para se ver e se reunir, ou salas de treinamento, auditórios, etc., com mais espaço entre elas, quer dizer, não vai ser aquela reunião que fica todo mundo encostado um no outro, com mais espaço com ela, mas eu tenho a impressão que as áreas de trabalho vão ser mais áreas rotativas, em que as pessoas podem trabalhar em casa e de vez em quando vai trabalhar no escritório, mas eu não vejo razão mais, porque trabalhos que são intensivos, assim, de computador, etc., não possam ser feitos em casa, né? Eu acho que o setor de hospitalidade vai demorar mais para se... voltando a escritórios, quer dizer, tem outro fator que é positivo no Brasil, que é a queda de juros muito grande que nós tivemos agora. Juros de 3% ao ano, nós não vimos, talvez, durante a República. Eu não tenho informação do começo do século, mas é uma coisa que a minha geração, que é mais antiga do que a de vocês, nunca viu, né? Juros de 3% ao ano, a gente via nos Estados Unidos, na Europa, mas no Brasil isso nunca aconteceu. Com juros baixos, quer dizer, mesmo investimentos corporativos, escritório, ainda que com uma vacância maior, ainda com escritórios que não são eficientes porque estão vagos, vão valer mais dinheiro porque o cap rate, quer dizer, ele vale como uma percentagem da receita que ele gera. Então, mesmo gerando uma receita menor, ainda assim ele tende a valer mais. Então, no médio prazo, o escritório recupera de valor por conta do juro baixo, o varejo pouco mais para frente, também por conta do juro baixo, mas o varejo vai sofrer de maneira, eu acho que definitiva, e vai crescer muito menos do que as projeções até hoje contavam, né? E o setor de logística está sendo beneficiado, porque na medida em que aumentam as vendas online, nós precisamos de mais centros de distribuição e mais logística. Então, empresas de logística deverão ser beneficiadas. Muito, muito bom. Muito obrigado pela tua colocação, teu contexto. Raul, estava te apresentando, caiu bem na hora. Eu adoro a Veja que você edita, que sempre tem uma matéria sobre cidades, ou quase sempre, matérias maravilhosas. Teve uma capa recente que você colocou, que era um container barco no meio da água, lindo para ver aquilo, né? Como uma ideia, né? Dentre tantas outras. Mas seja bem-vindo. Queria que desse um contexto que você está vendo no mercado do Covid hoje, aí nas cidades, o que está acontecendo. Obrigado de novo pelo convite. Vou confiar que a internet vai funcionar bem. Olha, eu acho que em lugares em onde o confinamento e a pandemia não foram tão traumáticos, eu vejo as mudanças muito mais no micro do que no macro. Você vê o que está acontecendo em Seul, ou em Copenhague, ou em Hong Kong, você vê que as pessoas voltaram a trabalhar, voltaram a frequentar restaurantes, estão indo a shopping centers, agora com uma série de mudanças no micro. Ou seja, medir a temperatura antes de entrar num prédio, ter que usar máscara para tudo, ter luvas em algumas situações, o distanciamento social. Então, aquela ideia que nada será como antes era um pouco exagerada, porque eu acho que as pessoas, ao contrário, estão com fome de voltar para a rua, de ir para um restaurante, de encontrar amigos, de fazer compras. Mas isso, de novo, nos lugares que tiveram gestão boa da crise. Foi uma coisa de 2, 3 meses. No Brasil, a nossa gestão é desastrosa.
ela conseguiu fracassar na economia e na saúde ao mesmo tempo. Então, é mais imprevisível aqui, porque a gente não sabe sequer quando as coisas voltarão ao normal. Vai ser em agosto? Vai ser em setembro? Ninguém sabe, né? Comparado ao Peru, aqui do lado, o Peru testa mais gente que o Brasil em relação ao Covid. A Índia, nem preciso explicar para vocês o que é a Índia, teve menos mortos e menos casos lá, porque o confinamento lá foi bem feito. Lá há um presidente, o Modi, que soube comunicar, soube mostrar a seriedade, a gravidade da coisa, e a Índia fez melhor que o Brasil. Então, esse é o meu temor, ou seja, qual o tamanho do drama, do trauma aqui no país. E por que eu digo trauma? Porque não existe economia sem saúde. Foi o erro fundamental aqui do governo federal. As pessoas com medo, mesmo que não tenha confinamento, mesmo que não tenha quarentena, não vão sair para fazer compras. Vão ter medo de frequentar grandes lugares. Enquanto, como eu falei, em Copenhague ou na Holanda, as pessoas estão indo. Porque houve seriedade, houve boa gestão desde o início, então as pessoas não estão tão em pânico que a curva, né, do número de contágio continue crescendo, como no Brasil. Agora, por enquanto, o que eu acho é micro. A gente tem que lembrar que no 11 de setembro tinha muita gente que previa que as pessoas morreriam de medo de voltar a entrar num avião, que ninguém mais viajaria para Nova York. Tudo isso se demonstrou errado. Na verdade, o micro mudou muito. A chatice de tirar calçado, sapato, cinto, a segurança nos aeroportos aumentou, mas no dia a dia não se mudou tanto assim. Ou seja, aquelas grandes teorias que surgiram em 2001 estavam muito erradas, né? O Oriente Médio ia ser redesenhado pelos Estados Unidos, o Iraque ia virar uma democracia sólida, tudo errado. Agora, eu acho que o mundo hoje vai ficar muito dividido entre os lugares que souberam gerir a crise e os lugares que tropeçaram. Porque a gente tem que pensar que as cidades do mundo vão passar por uma onda de crise, de quebradeira de pequenos comércios, de quebradeira de pequenas empresas, o que leva a crer que o desemprego vai continuar aumentando. Já aumentou muito, né? Mas vai continuar aumentando. Então as cidades vão ter que competir por investimentos, vão ter que ter uma imagem internacional muito boa para atrair esses investimentos. Nessas áreas, o Brasil está patinando, e isso me preocupa muito, não só para São Paulo e Rio, mas o país inteiro. Muito bem colocado o teu contexto, interessantíssimo, a história do macro e do micro, né? E olhando como ciclo, né? Depois do inverno vem a primavera, geralmente, né? Como aconteceu no pós-guerra, na pós-depressão, sempre vem uma parte que as pessoas saem, se expandem. No turismo, por exemplo, talvez vão pegar um avião, de carro até o resort próximo, né? E o pessoal da hotelaria está esperando que os resorts que dá para ir de carro vão ter a primeira recuperação na hotelaria. Mas continuando, então, daí aproveitando, Raul, que você está falando, o futuro, o que tem que fazer para a cidade ficar competitiva, para nossas cidades brasileiras ficarem competitivas, e o que vai mudar da cidade que nós temos hoje para uma cidade do futuro que seja bacana? Olha, a gente está vendo muito claramente que o setor digital é o maior vencedor em oportunidades dessa crise, né? A Amazon, Google, Netflix e companhia cresceram muito durante essa crise. E essa é uma grande questão para o futuro das cidades. Porque essas empresas que não existiam até 10, 20 anos atrás, elas podem decidir onde elas instalam as suas filiais de uma hora para outra. Normalmente elas são dirigidas por executivos muito jovens que moram na Califórnia e que circulam pelo mundo para saber aonde tem aí um lugar estratégico para sua expansão. A gente tem que lembrar que até há pouco tempo não existia Uber, não existia Airbnb, não existia WhatsApp. E essas empresas hoje empregam aí milhares de pessoas. Na Ásia, onde eu morei há alguns anos, essa competição é muito óbvia. Singapura compete com Hong Kong, que compete com Xangai, que compete com Seul. Na América Latina, isso também vai acontecer, se a nossa economia voltar a crescer, e nós estamos mal posicionados, ou seja, o debate que a gente tem que fazer sobre urbanismo, sobre arquitetura, é sobre essa impressão de onde as empresas vão querer se instalar. Se o jovem que acabou de criar uma empresa unicórnio, uma startup bilionária,
chega em Cumbica, enfrenta algumas horas na Marginal Tietê e Pinheiros, escuta falar ou vê que todas as moradias aqui têm grades e muros altíssimos porque é muito violento. E ele vai perder uma boa parte da sua vida em congestionamentos, ele vai pensar 2 vezes em investir em São Paulo. Então, se o debate urbano já estava um tanto atrasado no Brasil, ele tem que acelerar muito, porque vai ser uma questão não só de vida e morte, vai ser uma questão de empregos, de futuro, e se as pessoas vão querer continuar morando aqui. O grande problema é que as outras cidades brasileiras não estão fazendo coisas muito melhores que São Paulo. Mas a disputa por investimentos e por atrair talentos é algo que a gente ainda está muito, muito atrás. Excelente, Raul. Muito bem colocado, um contexto global aí. Para o estrategista aqui de plantão, doutor Paim, qual é a saída, Paim? O que vamos fazer para melhorar isso? Já está estudando esse caso há um bom tempo, né? Já teve uma outra gravação no nosso programa Imóveis sobre Estados do Futuro, que você contou um pouco. Como é que você vê a saída para a gente poder ficar competitivo e atrair investimentos e gerar emprego? Olha, Ricardo, hoje a tendência no mundo é uma mudança do que foi o comportamento pós-guerra. O que aconteceu no comportamento pós-guerra? As cidades resolveram se espraiar, principalmente por um comportamento que lá fora é chamado de NIMBY, que é o Not in My Backyard. Quem são os NIMBYs lá fora? É o sujeito que migrou, muitas vezes, do campo para a cidade, o que aconteceu em São Paulo. Né? São Paulo é uma cidade do começo do século passado com 240 mil habitantes e fechou o século com mais de 10 milhões. Então, esse crescimento rápido de São Paulo na primeira metade do século se deu basicamente de pessoas migrantes que vieram de fora, da Síria, do Líbano, da Espanha, de Portugal, etc., Itália principalmente, mas também uma migração interna muito grande aqui, de pessoas que moravam no interior e que vieram morar em São Paulo. E esse pessoal, o comportamento NIMBY diz, esse pessoal, ele aceita, quer dizer, naturalmente ele aceita a interferência do homem no meio ambiente até que a casa dele seja construída, né? Até a construção da própria casa. Depois que ele mudou do prédio dele, que ficava na Praça Buenos Aires, lá em Higienópolis, com uma vista bonita para a praça, né? Daí em diante ele é contra essa a agressão do homem ao meio ambiente para construir prédios para outras pessoas que, como ele, estão vindo para São Paulo. Então, no momento em que ele mudou para aquele prédio, para aquela rua, ele passa a defender que a construção seja evitada a qualquer custo, pelo menos na sua vizinhança, onde ele mora, tá certo? E aí veio esse movimento Not in My Backyard. Isso em São Paulo, isso aconteceu no mundo inteiro, todas as cidades do mundo acabaram, por força dessa postura da população, da sociedade no pós-guerra, acabaram expulsando a construção para suas franjas, para as periferias, né? E isso trouxe uma grande ineficiência nessas cidades e o empobrecimento da classe média. O estudo da OCDE dá conta de que, nos últimos 20 anos, enquanto o salário médio da população da OCDE, que são os 27 países que fazem parte disso, desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Enquanto o salário cresceu 25% em termos reais nesses últimos 20 anos, a habitação cresceu 100%, muito mais que o salário. Ela capturou a renda discricionária que havia nessa população para consumir itens supérfluos, viagem, turismo, lazer, uma série de coisas. Isso fez com que as economias se contraíssem e perdessem a capacidade de crescimento, né? Principalmente porque a classe média, quem mais sofreu com isso, ela é quem gera crescimento econômico, paga imposto e sustenta, pelo imposto que paga, o crescimento das classes mais baixas. Então, ela dá conta disso. E a Economist, desse ano, fez uma edição especial falando disso. E a Economist tem a matéria dela é muito alarmante, muito importante, porque ela diz, né, os cálculos que eles fizeram, é que se só 3 cidades americanas flexibilizassem
as restrições urbanísticas ao adensamento de habitações nas cidades, Nova York, São Francisco e São José, só essas 3 cidades se flexibilizarem, o PIB dos Estados Unidos seria 10% maior. Ou seja, isso é um impacto de 2,6 trilhões de dólares num país como os Estados Unidos, só pela flexibilização de 3 cidades. E ela dá conta de que o mundo inteiro está perdendo por conta disso, né? Por conta desse movimento dessa teoria NIMBY, né? de congelamento das construções nas áreas centrais e fazer com que a população fosse expulsa para as periferias. Isso está mudando, começou com Tóquio, Londres teve uma mudança importante no começo do século, liberando os prédios com gabaritos altíssimos, né, em áreas que antes eram muito conservadoras e muito protegidas, e hoje a cidade que está mais à frente disso é Toronto, que tem uma campanha belíssima para convencer toda a população que ela vai ter que se adensar, trazer mais população para lá, porque isso está dito na campanha, porque ela precisa competir com empregos, com tudo, com as outras cidades dos Estados Unidos, etc. Então, ela precisa se modernizar. Então, a tendência hoje é uma volta ao centro, vamos dizer assim, né? Legal, pai, muito bem colocado. Você comenta aqui nesse estudo da OCDE, uma das pouquíssimas cidades desses últimos 20 anos, né, que conseguiu realmente melhorar em termos de urbanização, foi Tóquio. O que Tóquio fez que melhorou? Tóquio flexibilizou a construção de habitações no tecido urbano mais centralizado e teve um movimento de construção de habitação muito grande, diferente de Paris, Nova York, de Londres, de todas as cidades, né? Paris continua congelado. Esse processo está surgindo, está causando efeitos tão danosos a essa cidade, que esse ano passado, em 2019, você deve ter visto pela imprensa, que a maioria das cidades europeias, como Berlim, como Paris, como Madrid, Barcelona, Amsterdã, essas cidades congelaram os aluguéis. Verdade, que o que vai dar errado, como sempre, né? Se congela o aluguel... É lógico que vai dar, já está dando errado. Eu falei com um amigo que mora em Paris, disse que Paris não tem mais apartamentos para alugar. Porque Claro. se o sujeito alugar acima, o preço do aluguel é abaixo do que vale o apartamento, ele prefere deixar parado, alugar para o Airbnb, ou eventualmente vender, mas ele não quer alugar por aquele preço. E se ele alugar €1 acima, a multa pode chegar a 500 mil euros de multa. Então, ou seja, antes, se você pagasse lá 5 mil euros, você tinha um apartamento para alugar. Hoje você não tem mais, porque ninguém quer alugar. Saiu uma notícia agora, no começo do ano, interessante, em Berlim, porque Berlim também está tabelado. Aí teve uma construção nova que ficou pronta, com 60 ou 70 apartamentos, para ser alugados eu não me lembro agora, mas eu acho que era 500 e poucos euros cada apartamento, né? Então, eles têm que anunciar, tem que colocar o anúncio. A fila em Berlim, no dia, para alugar, nesse prédio, para alugar apartamento, tinha 1.700 metros, tinha 1,5 km de fila. A gente já viu esse filme, né, pai, no passado, no Brasil, não funciona. Por quê? Porque não tem apartamento. Quando o sujeito está alugando um apartamento naquele preço que não existe no mercado, então tinha uma fila quilométrica tentando, de pessoas querendo alugar aquele imóvel. Né? Você resolve no curtíssimo prazo. Mas, de novo, isso é o sintoma. Qual é a causa? A causa, o que é? É que as legislações impedem, né, impediram nesse último século aí, a construção de habitações nas áreas centralizadas. Não tem habitação, a lei oferta e demanda, pouca habitação, a necessidade cresceu muito, então a população enriqueceu, né? A população que antes vivia no campo, não podia comprar apartamento, agora tem dinheiro, vai para lá, os preços estão na lua e as cidades estão sofrendo com isso. Obrigado, pai. Muito bem colocado. Vou estar com você, Raul. Você é um cara que conhece muito bem São Paulo, né? Tá editor da revista aí, semanal, mexendo nesse problema já há muitos anos, para não falar décadas, né?
Você vê saída para isso? Você tem uma visão global, já morou fora, a gente discute esse problema de verticalização há muitos anos, há uma resistência muito grande de uma grande turma, que é quem está no poder há tantos anos. Você vê uma saída efetiva para São Paulo e outras cidades? Qual que é a saída? Olha, eu acho que é a batalha da informação. O que eu falei sobre a gestão aí desastrosa da Covid se aplica ao urbanismo. Quando você tem uma elite política e uma elite econômica tão desinformadas sobre o que acontece nos vizinhos, até as nossas leis chegam quando no resto do mundo elas já foram rejeitadas. Então, a gente começou a tratar, né, a Covid como gripezinha, como o mundo já sabia que não era, como a gente cria leis urbanas ou a gente promove obras urbanísticas quando o mundo já as recusou. Então, há uma união suprapartidária contra a construção civil, contra você fazer prédios de moradia em áreas centrais de São Paulo. Assim, não há diferença da senhora conservadora que mora no Pacaembu ou do desembargador do Jardim América, que não quer sequer comércio na Avenida Brasil ou na Avenida Pacaembu, não há diferença em relação ao intelectual de esquerda da Vila Madalena que é contra qualquer prédio. Ou seja, você une, um raro momento, aliás, você une direita e esquerda no Brasil para não prejudicar a sua vizinhança. Então, há um trabalho aí, um esforço necessário de explicar que, olha, se você quer posar de progressista, que você se preocupa que tantos paulistanos gastam 2, 3 horas por dia no transporte público, você tem que pensar como permitir que mais gente possa morar perto de onde os trabalhos estão. A gente tem que lembrar que 70% dos empregos de São Paulo estão no centro expandido, onde moram apenas 2 milhões dos 12 milhões de paulistanos. Então tem algo errado. Ou seja, vai vir aquela proposta bastante demagógica, não, tem que levar emprego lá para as margens da cidade. Primeiro, como se fosse fácil. Segundo, tem que levar emprego para as margens? Então, por que você não vai? Porque você não leva a tua empresa para lá, bem longe dos seus fornecedores, dos seus clientes e tudo mais. Se isso não é fácil de fazer, a gente tem que tentar fazer o mais fácil. Então, esse é um grande desafio. Como você comunica e explica que sim, construir um prédio do teu lado vai causar pó, vai ter barulho, vai ter tapume, é chato. Isso a gente já sabe. Agora, pensando na cidade como um todo, a gente tem que pensar o quanto a gente prejudica o meio ambiente, porque a gente também tem muito meio ambientalista de Araque, né? É o Se meu você ambiente. acha, o meio ambientalista de Araque O meu ambiente. é o que fala que a minha árvore do quintal é uma maravilha, mas que ignora que se você sai com a tua 4x4 todo dia e faz viagens longas, a tua fumaça já matou aí 100 árvores. A tua árvore no quintal não compensa esse deslocamento tão longo. Agora, explicar. Eu fiz um texto na Vejinha da semana passada sobre um condomínio na Bela Vista, que cá entre nós, pelas leis de hoje, jamais sairia do papel, que é um condomínio chamado Praça dos Franceses. Foi incorporado pela família Safra, com um casal de arquitetos aí muito ativo, a Maria Bardelli e o Hermano Cifredi, e o engenheiro Jacó Lerner. É um terreno grande na Bela Vista, onde, de novo, hoje você não poderia fazer aquele condomínio. São 7 torres de 27 andares, todas coladas, assim, sem recuo, geminadas. Você acha que você está em Manhattan. Agora, claro, sobrou um espaço no meio do terreno, que é uma gigantesca praça. Tem chafariz, tem playground, tem uma escultura gigante, para quem sobe pela Rua dos Franceses consegue ver. Esse tipo de desenvolvimento explica o que São Paulo poderia ter se você permite o adensamento de várias torres com, de fato, muitas unidades, sobra mais espaço para essa área verde, para essa área pública. Quando você quer espalhar, como os defensores da casinha com quintal fazem, você espalha, não sobra espaço para verde.
Então, se você permite a selva de pedra espalhada, a selva real não tem espaço. Mas, de novo, você tem que explicar isso, porque é contraintuitivo. A maioria das pessoas acha que é ecologicamente mais bacaninha ter o seu jardinzinho e uma casa onde moram 2 pessoas, em vez de um prédio que no mesmo terreno abrigue 100. Entendi. Bem colocado. Até tem um exemplo que o próprio Paim dá de vez em quando, que é do Copan, que foi feito 25 vezes a área do terreno, é um marco de São Paulo, todo mundo adora morar lá, né? Tem um comércio embaixo, e se fosse fazer o Copan na cota que pode hoje, teria que ocupar quase o centro todo. 6 quarteirões. Quantos? Hoje para fazer o Copan, hoje você precisaria de 6 quarteirões para construir um prédio que ocupa meio quarteirão. Né? Então, bem colocado. Então, é absolutamente inviável. Mas, ou pior, né? Pior. Naquele mesmo terreno, hoje o Copan teria 1/5 do tamanho. Seria um Copanzinho. E automaticamente o metro quadrado seria muito mais caro. Exatamente. Então, pior que isso. Mas, citando um exemplo mais recente, continuando o que o Raul estava comentando, você tem que essa coisa do Brasil estar sempre atrasado, né? E pior que nós estamos atrasados com convicção, quer dizer, nós falamos as mentiras convictas dela, né? Você veja o seguinte, o grande sucesso da imprensa e do setor público, agora das outorgas, né? Que é outro jeito de expulsar a população do centro, foi o leilão da outorga do CEPAC da Faria Lima. Explica um pouquinho isso, Paulo, para quem não sabe o que é outorga. Outorga é comprar o solo criado, quer dizer, eles dizem que não é imposto, que é uma taxa extra-fiscal, mas não deixa de ser um imposto, que é o que a prefeitura cobra. Primeiro, ela reduz o coeficiente de São Paulo inteiro, depois, se você quiser construir, você pode fazer uma vez a área na Faria Lima lá. Se quiser fazer 4, 3 vezes o terreno que você vai ter que comprar da prefeitura. Que é outorga, como a outorga da prefeitura. Tá? Ela limita a altura e depois vende a altura. Isso. Tá. Então, para você comprar 1 metro quadrado de espaço aéreo para construir o seu apartamento na região da Faria Lima, então o leilão atingiu lá, esperava-se de R$6.000, atingiu R$17.000 o metro quadrado de leilão, porque a demanda é muito grande e eles colocaram poucos metros quadrados à venda, então se atingiu a R$17.000 e foi um sucesso pela prefeitura, porque ela vendeu 1,6 bilhão, né? Então encheu o cofre da prefeitura em 1,6 bilhão, segundo eles, o mercado imobiliário pagou, os empreendedores pagaram esse 1,6 bilhão e acharam que foi um sucesso. Para mim, esse foi o grande fracasso assim, histórico de São Paulo. Por quê? Porque qualquer administração moderna da cidade de São Paulo devia estar preocupado com isso que o Raul falou, que é trazer a população para perto do trabalho. Eu gostaria de popular, sabe qual é a região menos densa da cidade de São Paulo inteira? Né? Menos densa de São Paulo é a região em volta das marginais. Elas têm em torno de 4.000 habitantes por quilômetro quadrado, numa cidade que tem 10. Ou seja, onde está localizada a maior parte do trabalho de São Paulo, que é uma cidade de serviços, ao longo da margem da Faria Lima, Berrini e Chácara Santo Antônio, é a região menos densa da cidade. Então, nós devemos estar ocupando, estimular com que o trabalhador, ao invés de morar na Vila Jacuí ou em Capão Redondo, né, ele morasse ali perto e fosse a pé ou de bicicleta para o trabalho. Mas, ao invés disso, o que ela fez? Ela pegou toda a região da Faria Lima, onde está a área de CEPAC, vendeu a 17 mil o direito de construir. Muito bem, se o terreno, a fração de terreno custa 17 mil, mais o custo que teve que pagar o terreno, um pouco mais do que isso, né? Mais a construção, esse apartamento tem que ser vendido no mínimo a R$40.000 o metro quadrado, para remunerar. É o mercado hoje em São Paulo, nessa região. Vendem por isso. Mas por que é 40 mil? Porque o outorga, só a outorga custa 17, né? Lá, se não fosse a outorga, esse apartamento seria vendido a 12, 15 mil reais o metro quadrado. Então, o sujeito que comprar um apartamento lá, ele está pagando 2 apartamentos no mínimo, ou seja, eu vou comprar um apartamento de 2 milhões de reais, eu estou pagando 2 apartamentos, um para a prefeitura, que é o custo da outorga, e outro para o dono do terreno, mais o construtor, etc. Né?
Agora, 40 mil reais no metro quadrado, vamos colocar em termos práticos, porque senão o teu... quem está escutando não vai entender. Quer dizer, um apartamento de 60 metros quadrados na região vai custar 2 milhões e 400. Certo? Isso significa que alguém vai ter que dar uma entrada de 500 mil reais aproximadamente, 20%, 480, vai ter que financiar 2 milhões, que vai dar uma prestação aí de uns 20 mil reais por mês durante 30 anos, precisa de uma renda familiar de 60. Quer dizer, mesmo na Faria Lima, que é a região mais rica de São Paulo, quantas pessoas têm com renda familiar de 60 mil e que querem morar num apartamento de 60 metros quadrados? Quer dizer, se dispõe a morar num apartamento de 60. É muito pouco, né? Então, ou seja, você está espantando, expulsando as pessoas, ninguém pode morar na Faria Lima mais. Né? E mais, para cada um que vai morar, que vai pagar esse valor, outros 100 pessoas, 200 pessoas não conseguem mudar e vão ter que morar longe. De novo, reforçando esse processo de espraiamento de trânsito, de caos, de poluição, de problema de mobilidade, de tudo isso que a gente já tem em São Paulo. Então, nós estamos, por causa da outorga, quer dizer, nós estamos criando um problema que é muito maior, porque ao mandar milhares de pessoas para fora da cidade, o custo de transporte coletivo para trazer as pessoas de volta para o trabalho é muito maior, gigantescamente maior, do que o que foi arrecadado por aquele leilão. Aquele leilão não é nada perto do custo de trazer essa população de volta para o trabalho. Então, de novo, nós estamos aqui achando que esse problema não existe, né? Faz de conta que não existe, e vamos botar outorga, vamos botar preços caríssimos para as habitações perto do trabalho. Por que eu estou cobrando caro? Porque eu sei que tem um monte de gente que quer morar perto da Faria Lima. Se tem um monte de gente que quer morar perto, deixa eu cobrar caro, porque a prefeitura vai faturar. Esses caras não podem morar, eu faturo, afasto a população, e de novo, a gente está lidando com problemas, esquecendo os problemas essenciais da cidade, que é trazer a população para ser uma cidade walkable, para ser uma cidade em que as pessoas vão pedalar, andar a pé, e vão a pé para a escola, vão a pé para o trabalho, ou de bicicleta, e para o lazer também. Né? Então, essa cidade, com os valores hoje que a cidade está carregando, que a elite carrega, é impossível. Pai, muito obrigado, excelente, contextualizou muito bem o problema, não só em São Paulo, como em todas as grandes cidades aqui do Brasil e fora do Brasil. Raul, vou voltar para você, mas eu queria só dar uma pequena linha, assim, de ver que a legislação, ela melhora mesmo depois de uma crise, né? A legislação do mercado de locações, por exemplo, no Brasil, ela sempre evoluiu depois de uma grande crise. Isso que fizeram na Europa agora, de limitar o valor dos aluguéis, foi feito no Brasil, saíram, os proprietários tiraram do mercado seus imóveis, depois de muitos anos faltando imóvel, equilibraram a lei. No financiamento imobiliário também, tinha a lei da hipoteca, que não dava garantia ao banco, o banco ficava anos para retirar o inadimplente, depois de 10 anos parado no mercado, trouxeram a garantia fiduciária e andou. Você falou agora há pouco da parte política, né, que sem mudar na parte política, e a saída seria uma comunicação. Como que você vê que poderia ser efetivo isso? Porque você vê mesmo cidades mais evoluídas como Paris e Berlim, fizeram legislações que não vai dar certo nunca, e sabem disso, são povos educados, não é falta de educação, né? Aqui nos Estados Unidos tem o Trump lá fazendo coisas parecidas com o nosso presidente aqui, deixando a coisa atrasada e dando um grande problema, não falando de política, mas um grande problema de saúde, né? Como que você vê que a gente pode realmente dar uma mudança nisso? Mas eu acho que aí há uma grande diferença. Como o Paim falou, a própria Economist disse que esse é um problema global. Então, muitos políticos querem a solução fácil. Então, tanto na Europa como em Nova York, há uma carência de habitação, os aluguéis estão caros demais, houve gentrificação, etc, etc. Então, a solução fácil, para quem não conhece Getúlio Vargas e José Sarney, é congelar preços. Para que os europeus tivessem acesso ao plano cruzado, às fiscais do Sarney, saberia que não deu certo. Mas eles não têm, pelo menos nas últimas 8 décadas, nenhum exemplo tão desastrado.
No caso do Trump, os Estados Unidos são uma democracia muito ágil, muito dinâmica. Então, para cada governo ruim, vem um governo logo depois melhor que corrige. O problema no Brasil é que a gente demora demais para corrigir. A gente tem que lembrar que a lei do inquilinato do Vargas é de 43. Nós levamos 60 anos para corrigir uma lei errada. Então, nós somos lentos. A informação, ela só quando ela já está com artrite, com reumatismo, que ela chega no Brasil. Ela vem bem vagarosamente para chegar. E no mundo atual, todo mundo tem pressa. O Vietnã tem pressa, a África tem pressa, a Índia tem pressa. Então, essa vagarosidade do Brasil de aprender com bons exemplos internacionais vai custar muito caro. Então, a gente tem que saber que para mudar essas leis, tem uma questão de comunicação, de explicação e até mesmo de quais são as prioridades. Por exemplo, só falar da outorga onerosa, eu pessoalmente acho que não vai funcionar por dois motivos. Primeiro, explicar o que é outorga onerosa já leva minutos e minutos que o déficit de atenção do brasileiro atual não absorve. E segundo, porque a crença de um mercado imobiliário é malvado e muito rico, logo pode pagar mais impostos, é muito forte. Inclusive, na elite, ela acha que o mercado imobiliário tem que pagar mais. O que eu acho que precisa ser mais mastigado e explicado é que se você quer uma contrapartida do mercado imobiliário, se jogar dinheiro para o poço sem fundo da prefeitura não é a melhor saída. Até porque todo esse dinheiro que foi para a prefeitura pela Operação Urbana Faria Lima não se transformou em uma grande melhoria da paisagem urbana. Vide o resultado do Largo da Batata, vide a escolha por se fazer túneis e pontes em vez de se investir em transporte público. E eles conseguiram fazer um conjunto habitacional onde ficava favelas ali na Operação Urbana Águas Espraiadas, de Jardim Edite. Então é um dinheiro, aliás, como muitos outros dinheiros, que quando vai para as mãos do poder público, 10% dele viram alguma coisa e os outros 90% somem, vão para aposentadorias, vão para burocracias várias. Então há muitas outras maneiras de você exigir contrapartida. O exemplo de Tóquio que o Paim citou. Eles tinham lá, por exemplo, um terreno gigantesco no centro de Tóquio, que era a maior base militar americana da cidade. Felizmente, os Estados Unidos não têm mais medo do expansionismo japonês e fecharam a bendita base militar. Ali, milhares de metros quadrados. E a prefeitura de Tóquio se viu como um abacaxi, porque ela não estava com dinheiro. O Japão tem recessão técnica desde os anos 90. O que é que a gente vai construir nesse lugar? A prefeitura foi muito esperta. Ela fez um concurso internacional buscando investimentos que dessem alguma solução para aquele terreno tão central. A contrapartida era básica. 40% do terreno tem que virar um parque público. Sem muros, sem grade, parque, um parque central. Quem conhece Tóquio sabe a falta de verde que tem lá nas áreas centrais. Então, em vez de eles pedirem uma outorga onerosa e esse dinheiro não se transformaria num parque, eles cobraram que um grande vencedor de um projeto bilionário inventaria um parque junto ao seu empreendimento. Então, todo o interesse do incorporador é que o parque fosse estado da arte. E é o que aconteceu. O grupo que ganhou essa antiga base militar e que construiu Tóquio Midtown, eles foram além do que a prefeitura exigiu. Eles fizeram um parque com 40% do terreno, fizeram hotel, shopping, prédio de escritórios, prédio de apartamentos, etc. E ainda bolaram um centro cultural gratuito sob o parque, subterrâneo. E convidaram apenas o Tadao Ando para projetar o centro cultural e o Issei Miyake para ser o curador. Então, assim, o maior arquiteto do Japão e o maior estilista do Japão inventaram um centro cultural embaixo do tal bosque. Agora, é claro, a valorização do metro quadrado desses 6 prédios, tendo o centro cultural mais quente, mais badalado da cidade, sob os pés, foi gigante. Então, você não tira dinheiro do incorporador
para dizer que o Estado vai saber gastar melhor, que especialmente no Brasil a gente sabe que isso não é certo. O que a Prefeitura de Tóquio fez foi, olha, a gente confia que você vai querer valorizar o seu próprio quintal. Então faça o melhor quintal. Então, esse tipo de construção tem que ser debatido aqui. Enquanto o mercado imobiliário for mal visto, até pelas elites paulistanas, não, eles vão construir aí um condomínio fechado, com um muro altíssimo, com uma arquitetura de quinta categoria, e que esses muros ao redor do empreendimento vão ser um imã para a gente jogar traste, lixo, sofá velho, vai ter viciados de todos os tipos ao redor. Aí, claro, com essa imagem negativa, as pessoas acham que a prefeitura vai fazer melhor. Mas, de novo, a gente tem provas do Largo da Batata à Praça Roosevelt que a prefeitura não vai fazer melhor. Então, seria um caso de saber negociar com o mercado imobiliário. Muito bem colocado, Raul. Queria dar esse exemplo positivo, né? Aquele dia que nós entrevistamos você, Paim, o Efraim e o Eugênio, falaram do Wembley, em Londres, que era um lugar degradado, fizeram toda uma expansão com prédios todos sustentáveis. E tem um outro exemplo positivo nessa linha de Tóquio e de Wembley, que é Singapura, que é uma ilha pequenininha que virou uma potência, né? E um exemplo para o mundo inteiro que quer se desenvolver. Nós estamos tão atrasados assim, pode ser uma vantagem e pode dar um salto, né? O famoso salto, né? Queimar etapas. Não ir copiando, né? Como diz minha sogra, muito bem colocado, dona Célia Maciel, na crise crie. E nesse caso pode até copiar e criar para o Brasil. O que você acha disso, Paim? Eu acho que o Raul tocou num outro ponto aí que é interessante, que é como é difícil, como tem sido difícil o Brasil mudar as leis, né? Mesmo errando. Ele citou a lei do inquilinato de Getúlio Vargas, que é de 43, na verdade é de 42, e que demorou 60 anos para se mudar, né? Isso tem uma razão no Brasil. Até o Estado Novo, a burocracia no país, quer dizer, o funcionário público, ele cuidava dos afazeres públicos, ele cuidava das contas públicas, do Banco do Brasil, dos investimentos públicos, etc. Com Getúlio Vargas nasce a tecnocracia. A tecnocracia, o funcionário entendeu que ele devia interferir nas relações privadas, né? E uma série dessas interferências começaram lá, por exemplo, a lei trabalhista, né? Que nós aqui temos o maior orgulho da lei trabalhista, mas ela tem segurado o desenvolvimento do país, em países que não têm isso, Europa, em boa parte da Europa, ou dos Estados Unidos, que não tem lei trabalhista, o trabalho flui, ele flui muito mais rápido e é muito mais justo, né, do que as amarras que tem aqui com um tribunal, uma justiça trabalhista específica, com milhões e milhões de casos de justiça, com todos os custos disso para o país. Então, isso foi inventado. Informal, né? Ele achou na época. Informal. Hein? Metade informal, né? A lei funciona para metade não tem. Exatamente. Na construção civil, sabe quantos são? 48% dos funcionários da construção civil são informais, não tem segurança do registro, não tem assistência social, não tem aposentadoria. Mas, de novo, então, o que eles fizeram com os aluguéis? Até então, os aluguéis aqui eram absolutamente livres. E você sabe que São Paulo, de 1940, tinha 1.300.000, quase 1.400.000 habitantes, não tinha déficit habitacional. Era a cidade que mais crescia no mundo, crescia, se não me engano, quase 6% ao ano, ela crescia 50 mil habitantes, maioria de imigrantes que vieram da Itália ou de imigração do campo, pessoas que não tinham um tostão, chegavam em São Paulo, não tinham onde morar. Onde que eles moravam? Na cidade, nas casas de aluguel. Nós tínhamos um mercado de casas de aluguel em São Paulo, 68% da cidade, das habitações de São Paulo, eram alugadas, 68%. Hoje, são em torno de 22%. Né? Quem que alugava? Era classe baixa e média, mais classe baixa que média, que poupava o seu dinheiro. Naquele tempo não tinha aposentadoria, então as pessoas poupavam o dinheiro e iam construindo uma casinha ali, né? Ou mais humilde, ou melhorzinha, e com isso alugavam as casas populares
E toda essa habitação, toda ela morava em casas de aluguel. Aí o Getúlio Vargas falou, não, está sendo explorando, o dono da casa está explorando o coitado, lá está despejando a família, tal. De fato acontecia, né? Se não pagasse, então tinha... Aí interferiu, proibiu o reajuste de aluguel, proibiu o despejo, né? E você tinha que deixar o sujeito lá, se ele não pagasse, você não podia mandar embora. Então, acabou com o mercado de locação em São Paulo. Adivinha quando é que surgiu a primeira favela em São Paulo? Em 1942. Com a lei do inquilinato surgiu a primeira favela, daí para frente disparou. Por quê? Porque ele acabou com o mercado que existia saudável e livre, né? Onde pessoas, inquilinos e proprietários viviam, e isso demorou 60 anos para a gente corrigir. Ou seja, o poder público continua apertando o botão da controle do inquilinato até que acabasse de vez com o problema da habitação, da habitação e criasse favelas, etc. E não foi capaz de reverter isso, demorou tanto tempo assim. Se a gente pegar outro exemplo marcante em São Paulo, é a legislação de proteção dos mananciais, que aconteceu junto com o plano criminoso de 1970 de controle da cidade, que provocou o espraiamento da cidade, porque diminuiu brutalmente o coeficiente de construção na área central, né? Ao mesmo tempo, ele foi lá e congelou a região da Billings, das represas, e basicamente deixou o coeficiente de aproveitamento lá de 5%, ou seja, para você construir, se você tiver um terreno de 1.000 metros, você pode construir 50 metros quadrados. Se tiver um terreno de 300 metros, você pode construir 15 metros quadrados. Então, como ele declarou a inutilidade de toda aquela área, não valia nada as áreas lá, os loteadores clandestinos e a população de favela, porque não tinha mais habitação em São Paulo, uma pressão gigantesca por habitação na cidade, o loteador clandestino comprou os terrenos em volta da Billings, lotearam, e hoje você tem mais de 400 mil pessoas que invadiram todas as áreas, sem respeito de recuo, sem esgoto nenhum, transformando a Billings e a Guarapianga na cloaca da cidade, ou seja, é um esgoto a céu aberto, todo esgoto é jogado lá, né? Faz 50 anos que isso acontece, e continua mais fortemente ainda. O reportagem da Folha desse ano dá conta de que o PCC vendeu em 9 meses R$1 bilhão de lotes. Agora é controlado pelo PCC. Agora, o PCC é a segunda ou terceira grande empresa imobiliária de São Paulo. Ele precisa levar ele para o Secov, porque ele é maior que todas as empresas de lá. Ele faturou R$1 bilhão, ele desmata um parque de Ibirapuera a cada 3 meses, tá certo? O poder não controla, tá certo? E ao invés de regulamentar a ocupação das Billings, porque tem muita área que sobra, ou seja, vamos regulamentar, vamos poder fazer uma vez a terreno, meia vez, vocês construtores aqui, formais, vamos lá, construam, coloquem ETE, respeitem o recuo, façam disso o lugar mais lindo do mundo, e todo mundo, o lugar mais bonito do mundo é onde tem as represas, né? Mesmo de habitação popular, ia ser maravilhoso, disciplinado, porque a empresa regular ela é obrigada, ela não pode cometer crime ambiental, então ela é obrigada a respeitar tudo, colocar... Mas não pode. Imagine se eu vou deixar o construtor se apropriar da área da Mata Atlântica perto da Billings. Não pode. Agora, o PCC pode, né? E está desmatando a cada 3 meses 1,6 milhões de metros quadrados, exatamente um parque de Ibirapuera. Todos os dias isso acontece, todos os meses, faz 50 anos. E eles continuam apertando o mesmo botão do discurso de que tem que ser preservado e está sendo invadido até que a última árvore, até que a última reduto da Mata Atlântica seja extirpado de São Paulo. Ou seja, nós não podemos disciplinar e organizar a construção em São Paulo, porque acima do interesse da cidade está o ódio para com a construção formal, para com os construtores e com tudo isso. Então, nós não podemos mais viver com esse tipo de discurso, né? Comportamento que demora 50 anos,
que é de uma tecnocracia, isso vem dessa tecnocracia, que é a vontade do técnico de interferir nas relações privadas, né, e causar essas anomalias, esses cânceres que a cidade tem, né? Isso precisa ser encerrado agora. Esse é o nosso trabalho, é um livro que eu estou escrevendo, inclusive, o trabalho que o Raul tem feito diuturnamente com os programas que ele tem, com a revista, mas nós temos que extirpar isso. Nós precisamos trabalhar em benefício da cidade, não contra o setor de construção formal, ou contra o adensamento do meu bairro aqui. Muito obrigado, Paim. Parabéns, excelente colocação, muita ênfase. Tem uma lei, né, Raul, que é a lei da oferta e da demanda. Essa é a única lei que realmente funciona. Se ela estiver desequilibrada, sempre vai ter problema. Queria deixar o tempo final aqui, temos 2, 3 minutos, para as tuas considerações finais, Raul. Obrigado a você, Paim. Olha, eu acho que cada vez mais claro que mais gente vai querer morar nessas áreas centrais. Eu discordo das pessoas que acham, não, agora vai todo mundo se mudar para o campo. Esse é papo de quem não tem boleto para pagar. Uma pequena minoria até pode se esconder na casa de campo ou na casa de praia. Em toda a grande crise mundial, as pessoas sem emprego migraram para as grandes cidades atrás de uma oportunidade. Então, quanto mais gente vier para São Paulo, melhor que elas fiquem onde já tem infraestrutura, onde elas possam fazer as coisas a pé, onde elas possam andar de bicicleta, onde elas mantenham as calçadas vivas. Numa cidade com a sensação de insegurança que São Paulo ainda tem, é fundamental ter gente na rua, gente caminhando de manhã, de tarde, de noite. Isso você só consegue com densidade. Isso você só consegue com calçadas e ruas que tenham entretenimento visual. As pessoas têm que ser estimuladas a caminhar. Eu acho que vem aí uma catarse pós-pandemia, as pessoas vão querer andar e vão querer compensar tantos dias confinados, mas cadê a cidade que a gente construiu para elas? Eu acho que essa vai ser uma cobrança cada vez maior. As pessoas vão querer usar a cidade, elas vão querer ser mais saudáveis. Quem tem 70, 80, 90 anos de idade, que cá entre nós sempre foram ignoradas pelo urbanismo paulistano, a gente não tem calçada para quem tem 85 anos, para quem tem problemas de mobilidade, é algo para a gente pensar a sério. A população do Brasil está envelhecendo e a gente não faz cidades para uma população que pode consumir, que pode gastar, que terá mais tempo livre e que tem que ficar confinada em casa até quando não tem pandemia. É algo que a gente tem que repetir como um mantra. As cidades brasileiras perderam o bonde, as cidades brasileiras têm uma qualidade urbana, uma qualidade de vida muito, muito, muito ruim, e poder público, o mercado imobiliário e a sociedade que vota e que interfere nas leis vai ter que participar e ser menos egoísta. Acho que cada vez que a gente vê um condomínio de gente que mora em prédios de 20, 30 andares que não querem um prédio do lado, a gente tem que se perguntar por quê. Excelente, muito obrigado. Imaginava que seria realmente um show de informações, foi espetacular. Espero que muitas pessoas possam acompanhar. Isso vai estar gravado, né? Então, muito obrigado a você, Raul, muito obrigado a você, Paim. Espero que tenhamos outras conversas no futuro. Muito obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui, deixar alguns recados. A gente volta daqui a 15 dias com mais informações, cada vez falando um pouquinho mais sobre o impacto do Covid, as novas arquiteturas para o futuro, falar um pouco dos financiamentos para esse mercado e outros contextos aí que envolvam o mercado imobiliário. O nosso ConstruCast continua em suspenso ainda, esperar um pouco baixar mais a poeira para voltar, contando a história, repositório da história do mercado imobiliário, com as grandes empresas, os grandes empresários, o que estão fazendo, né? E o nosso MBA em Real Estate do IMEC também está suspenso. O pessoal preferiu ter aula presencial para criar o network, que era um dos nossos pontos fortes na hora que criamos o curso. E deixar para vocês aqui um grande abraço, se cuidem, tem que aguentar, temos que ficar um pouco mais em casa, estamos no máximo da pandemia e esperamos passar por ela e que depois desse inverno venha a primavera, tá bom? Um grande abraço a todos, se cuidem.